Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um episódio, Uma Família com Propósito Podcast. Obrigado por você estar seguindo a gente, compartilhando, tá? Vou pedir para você comentar. Eu queria avisar você também que este episódio em especial ele está sendo gravado, tá bom? Ele não está sendo ao vivo, porque nós temos um compromisso amanhã e não iríamos conseguir fazer ao vivo. Mas como a gente tem um compromisso com você também, a gente está gravando e está deixando aqui registrado. Pode comentar, tá? Que no próximo episódio, dia 4 de agosto, nós vamos estar respondendo todos os comentários, tá ok? Como é de costume, de praxe, a gente sempre lê um texto da Bíblia, tá bom? E o texto de hoje é Provérbios capítulo 4, versículo 23, que diz assim: De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Em algumas versões vai dizer: O que você tiver que guardar, guarde a sua mente, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Hoje nós vamos falar sobre traumas emocionais, sobre emoções, como lidar com elas. Hoje a minha convidada especial é a Jussivane Souza, tá? Jussivane, ela trabalha com crianças, tá? No desenvolvimento das crianças. O currículo dela é extenso. Eu vou pedir para ela se apresentar o currículo para vocês também, por favor. Boa noite, pessoal. Obrigada, Jonathan. Obrigada pelo convite. É isso mesmo, eu sou a Jussivane Souza, sou psicóloga infantil, lido exatamente com os traumas emocionais das crianças para que se tornem adultos saudáveis emocionalmente. Eu sou psicóloga infantil, sou terapeuta ABA, faço neuropsicologia e é um prazer estar aqui com vocês. Boa, Jussi. Jussi, hoje o nosso vídeo vai ser uma terapia, não só para mim, mas para quem vai assistir em casa. Porque quando a gente iniciou esse projeto, a gente tratando de família, a gente já trouxe vários pontos que a gente discute. Falamos sobre tecnologia, a gente falou também sobre comunicação, conflito de gerações, porque os mais velhos têm dificuldade de entender os mais novos e os mais novos dificuldade de entender os mais velhos. A gente falou também sobre o padrão bíblico, né, de família. E agora a gente vai falar sobre conflitos e sobre traumas emocionais. Você trabalha com crianças, né? Então você trabalha já com berço da formação para a vida adulta, né? Quais as maiores dificuldades, Jussivane, que você encontra dentro do que você trabalha com as crianças? E eu queria já jogar uma pergunta na mesa para a gente já discutir. Como que os traumas surgem na cabeça das crianças? Como que o ambiente familiar influencia nos traumas e na formação das crianças na vida, no processo, né, até a vida adulta? Bom, primeiro traumas são feridas, né, geradas causadas, na verdade, por experiências na qual a gente vivencia na infância. Né? Como, por exemplo, às vezes tem a violência verbal, a violência física, a violência sexual também, a negligência emocional, que muitos pais, falta de afeto, falta de atenção, falta de validação do sentimento da criança. Isso gera grandes traumas na vida adulta. Uhum. Como, por exemplo, a exigência demais. Às vezes, a criança precisa brincar, mas os pais são rígidos demais, eles exigem demais da criança. Isso pode gerar traumas emocionais para o resto da vida delas. Outra coisa também são perdas não compreendidas. Por exemplo, os pais se divorciam e eles não explicam para a O criança motivo. o motivo de por que eles estão se divorciando. Então a criança cresce sem saber o porquê que ela foi abandonada. Então ela sente como se ela foi abandonada por aquele pai ou por aquela mãe que não tá mais ali no contexto da família. Uhum. Outra coisa também são os ambientes instáveis, que gera traumas assim impactantes para a vida adulta. Por exemplo, crianças que vivencia ali junto com a família brigas, discussões, o pai bate na mãe, a mãe bate no pai. Aquele clima, aquele ambiente se torna tão instável para ela que na vida adulta ela vai sofrer os impactos que ela vivenciou ali. Agora também na infância já está gerando um grande conflito. Só que muitas vezes adultos não percebem. Uhum. Eles só vão perceber a criança só vai perceber quando ela se torna adulta. E aí ela vai entender que aquela vivência, aquela situação instável que os pais estavam gerando através da discussão deles, geraram um impacto muito grande na vida deles. Por exemplo, quando você falou de uma coisa dos traumas dos ambientes, por exemplo, da separação, do ambiente onde se vive. Às vezes a criança ela está naquele ambiente que ela está crescendo e ela não tem a noção do impacto que aquilo está sendo na vida dela. E às vezes os pais também, por falta muitas vezes de conhecimento ou de procurar saber do assunto,
eles acham que aquelas ações pequenas, mínimas que são, não afetam a vida da criança. E essa criança, ela vai crescendo, e esses traumas, a gente pode dizer que eles vão amadurecendo com o tempo. Talvez eles vão tomando uma proporção muito gigantesca, ou eles meio que ficam daquele jeito, eles não aumentam, não diminuem. Na verdade, traumas, eles são a forma que o teu cérebro processa. Se o teu cérebro não consegue processar de forma positiva, ser uma pessoa mais resiliente, você consegue lidar com os seus traumas. Só que muitas pessoas, o cérebro não processa de forma efetiva, de forma positiva. Então, quando ele se torna adulto, vários momentos, várias situações parecidas com a situação que ele vivenciou lá atrás, Sim. vai gerar um gatilho. E aí ele vai vai reagir de formas diferentes. Muitas vezes ele nem entende por que ele tá reagindo daquele jeito. Até ele entender e reconhecer, olhar aquela criança lá atrás, que ele também o adulto tem que entender se tem traumas. Você vivenciou lá atrás. Sim, teve é algo que consequências. marcou, né? Teve coisas que marcaram lá na sua infância. Então, aí você vai ter que acolher a criança que você é também. Um adulto, ele também é a criança lá atrás. A criança ferida, a criança magoada, a criança maltratada, a criança violentada muitas vezes. Então, quando ele reconhece que ele vivenciou isso lá atrás, aí ele começa a pensar o que ele poderia fazer. Entende? Sim. E é isso aí ele consegue... Isso aí, quando na vida adulta, ele vai precisar... provavelmente da ajuda de um profissional para poder lidar com isso. Porque senão, você falou dos gatilhos, no ambiente familiar, por exemplo, no contexto de um ambiente familiar, onde as famílias, onde tem uma família que briga muito, que discute muito, que a criança é cobrada o tempo todo, o que a criança faz não tá bom e tal, e a criança vai crescer naquele ambiente. Isso aí vai virando vários micro gatilhos, que hora ou outra ele é despertado, e a criança na vida adulta tem um comportamento que é explosivo, vamos dizer. Eu tenho um gatilho na minha pessoa, eu tenho um gatilho emocional muito grande. E eu comecei a identificar depois que comecei a passar com psicólogo também. Então, por exemplo, quando eu faço algo e aí a pessoa não é que não reconhece, mas a pessoa começa a cobrar de mim, sabe, uma pressão muito grande, eu não consigo lidar sob pressão. Então, a minha questão é mais... eu preciso, parece que o tempo todo, estar provando para os outros o valor que eu tenho. Às vezes pode ser que você foi aquela criança que buscou, tipo, reconhecimento e não teve. Por exemplo, muitas vezes a criança pergunta assim, pai, você gostou do que eu fiz? E muitas vezes é porque o pai nunca dava atenção ali, nunca procurava dar atenção. Uma atenção significativa, não é tipo, foi legal, é legal. Não é assim. Algo de parar, sentar, algo de parar, conversar, olhar, né? Por exemplo, o desenho que a criança faz. Então, você que é pai, você que é mãe, vocês precisam reconhecer esses momentos. Porque são importantes para a criança. São importantes para nós adultos também, quando a gente é reconhecido. Então, eles são importantes também para a criança. Para a criança que nós fomos, talvez lá atrás, que gerou... a gente buscou tanta atenção e não teve, vai gerar toda vez trauma. que surge uma situação parecida, você vai sentir como se você precisasse buscar tanto para que o outro olhasse para você. Buscar muito mais atenção para que o outro consiga te enxergar. A gente, não sei se quem está assistindo em casa vai entender, porque parece que muitas vezes a gente não se sente valorizado. Então, por exemplo, quando eu sinto que as pessoas conseguem caminhar sem eu sinto que eu sou muito descartável. Eu falo assim, poxa, eu vou ser descartado se eu não me fazer útil. Então, essa é uma coisa que a gente precisa, no caso da minha pessoa, eu preciso trabalhar muito. Porque eu acho que é bem isso que você falou. O fato de não ter o amparo ou o reconhecimento, eu não sei identificar o que era. Eu sei que o trauma existe. Sim. O problema, ele existe, no meu caso. Que é o fato de eu sempre buscar validação dos outros, entendeu? Então, eu busco a validação. Eu sinto que eu preciso que as pessoas gostem de mim, as pessoas precisam me elogiar com frequência, tanto que a minha esposa fala que, ela fala assim, Jonathan, eu tenho que toda hora falar que te amo. Eu falo, sim, tem, se puder, né, faz até um carro de som, declara que eu gosto. Já ela não precisa, ela não quer, mas eu acho que é por causa desse ponto, por causa dessa validação que eu não tive na infância, agora na vida adulta, eu fico tentando curar a criança que tá em criança interior, né, se a gente pode dizer. Não tente, faça isso. Isso é muito importante que a gente faça isso. Que a gente reconheça que também a criança que não foi validada os sentimentos lá atrás, ela ainda existe.
Por isso que tá surgindo esses sentimentos hoje. Porque aquela criança que precisava de validação lá atrás, não foi validada as emoçõezinhas dela. Então agora você como adulto vai olhar pra você, vai se abraçar, vai se acolher e vai dizer que tá tudo bem? Não, vai dizer que olha, você sofreu mesmo lá atrás, mas agora você se tornou um adulto. Olha o que você conquistou, olha o que você tem hoje, olha quem é você hoje. Então quando você vê dessa forma, você se acolhe melhor, você se conhece melhor. Então, a partir daquele momento que você olha pra você e olha pra criança que foi você, que sofreu aquilo, você se abraça mais, você se acolhe mais, você se valoriza mais. E esse é o ponto, sabe? Muitas vezes a gente esquece que nós fomos aquela criança. Sim. E a gente precisa entender que os nossos pais, eles podem não ter abraçado a gente, não ter acolhido a gente, talvez por falta de conhecimento, ou por falta de experiência, ou talvez até a forma como ele foi criado, né? Era tudo que ele tinha de conhecimento, então foi tudo que ele conseguiu dar. Então é você perdoar também os seus pais por isso, sabe? É dizer assim, tá tudo bem, pai, tá tudo bem, mãe, eu perdoo você porque você não tinha a experiência que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, o autoconhecimento mesmo, sabe? Entender quem é você. Sim. E reconhecer aquela criança lá atrás que é você também. E aí entra a questão do amadurecimento, né? Porque é isso que eu ia te perguntar agora, como você falou assim, da gente se acolher, da gente procurar se enxergar. Como é que a gente lidar então com a situação? Por exemplo, ô Jussi, beleza, agora eu tô procurando cuidar de mim, da criança que foi magoada, da criança que sofreu, da criança que... Enfim. Agora, como é que eu vou lidar com aqueles que foram os causadores dos meus traumas? Você tá entendendo? Então, eu tô cuidando de mim. Mas, quando eu olho pro passado, eu observo que o passado, ele foi dolorido, muitas vezes, porque as crianças, na maioria dos traumas que a gente tem na infância, as crianças são os menos culpados, né? Os mais culpados são normalmente os pais, o lugar, o ambiente que vive. E as crianças, esses dias eu li uma pesquisa que diz assim que as crianças não conseguem dimensionar, quando elas são pequenas, o que não pertence ao mundinho delas. E nessa experiência, contava o seguinte, porque a mãe estava em casa. Então a criança, por que as crianças não conseguem mentir nessa experiência? Porque as crianças acham que tudo que elas fazem, os pais também veem. Os pais, ela não existe uma diferença de que ela pode mentir ou não. E aí nessa experiência, eles fizeram um negócio assim muito interessante, que alguém chega em casa para chamar a mãe. E a menina chega assim, minha mãe, ela tá no banheiro. Ela não consegue dimensionar que o vizinho não sabe, não tá vendo que a mãe dela tá no banheiro. E quando a gente traz pra nós, muitas vezes a criança ela se sente culpada até... Por exemplo, os pais separaram. Ela vai perguntar, o que foi que eu fiz? Eu sou culpada, né? Minha mãe me bateu por alguma coisa. Mas qual foi o motivo? O que aconteceu? E aí quando a gente cresce agora, a gente agora se torna um adulto, a gente tá cuidando das nossas emoções, tratando a criança interior, trabalhando isso. Aí a gente começa a cavar. E a gente vai vendo que os culpados estão lá. Como que a gente lidar com aqueles que causaram muita dor, muito trauma na nossa vida? Na verdade, eu acho que a gente precisa olhar pra gente. Porque perdoar aqueles que fizeram o mal, como eu falei anteriormente, às vezes o pai e a mãe, eles nem sequer passaram pela cabeça deles que eles estavam causando um mal, causando um dano emocional significativo para aquela criança. Mas era tudo que eles tinham Pra entregar, pra pra dar. entregar. Exatamente. E é aí que você entra como adulto, reconhecendo as suas emoções do passado, as suas emoções presentes e entendendo, valorizando quem é você e perdoando quem é o outro. Porque a partir disso é que você vai curando os seus traumas gerados lá na infância. E aí E que aí ainda gera esses gatilhos hoje. E aí a dificuldade, porque, pelo que você tá falando, assim, essa cura emocional, ela envolve reconhecimento, análise profunda de você e algo que é fundamental, o perdão. Porque o perdão que você vai exercer, ele tem que ser para aqueles que foram causadores do trauma, mas às vezes a gente tem até dificuldade de nos perdoar. Né? A gente fala assim, poxa, eu tenho dificuldade de me perdoar, tremenda, entendeu? Então, esse conflito, desse tratamento, dessa análise, pra gente poder mudar esses gatilhos, esses traumas, ele é complicado, né? Muitas vezes, pra gente poder traçar uma nova rota. É complexo demais. Mas aí entra o autoconhecimento. A partir do momento que você olha pra você
e reconhece, por exemplo, crianças, por exemplo, que foram adultos, por exemplo, que foram abusados sexualmente na infância. Sim. Muitos deles pensam que a culpa é deles, porque muitas vezes tava formando o corpo, coisas assim. Aí ele começa a pensar, a criança, a menina ou o menino, ele começa a pensar que a culpa era dele. Então ele vai gerando culpa em cima de culpa, trazendo uma culpa Sobrecarregando gigantesca, ele. se sobrecarregando de culpa. E aí, quando ele chega na vida adulta, ele é uma pessoa que quer fazer tudo pra agradar os outros, ou às vezes o contrário, faz de tudo pra machucar os outros porque sente prazer nisso. Uhum. Porque é uma forma de ele lidar com a dor dele. Porque é dolorido, ele tá vivendo a vida inteira dele, sofrendo dores tremendas, um turbilhão de emoções gerada nele, um impacto emocional gigantesco que vai fazer com que ele ou se machuque, né? Buscando sempre a atenção dos outros, fazendo sempre o que agrada os outros e nunca o que te agrada, ou fazendo tudo que machuca os outros. Então, esses traumas aí que a gente precisa dar uma olhada. Tipo, como eu sou? Como eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? E aí entra o autoconhecimento. O que aconteceu na infância é quem eu sou hoje. Tudo que eu vivenciei lá atrás, os traumas, as agressões, as violências, as negligências, tudo que eu vivenciei é quem eu sou hoje. Mas entra também o nível de resiliência. O quanto o meu cérebro conseguiu processar aquilo de forma efetiva, sabe? Para eu poder olhar hoje para trás e dizer, tudo bem, eu não tenho culpa do que aconteceu comigo lá atrás. Mas eu sou quem eu sou agora. Que bom que eu consegui superar tudo aquilo. Para eu ter um olhar diferente para mim e também ter um olhar diferente para as pessoas ao meu redor. Para quem eu vou cuidar, por exemplo. Eu, como psicóloga, eu tive muitos traumas na minha infância e ainda tenho muitos. Faz parte da vida. Afinal, quem eu sou hoje é todos os traumas que venho carregando na vida. Mas quando eu sei lidar, quando eu reconheço quem eu sou e quanto eu posso fazer por mim, porque primeiro eu preciso fazer por mim. Sim. Eu preciso olhar pra mim. Eu preciso reconhecer quem a criança lá atrás foi, o quanto ela sofreu, o quanto ela foi humilhada, o quanto ela foi maltratada, para que eu consiga lidar também com a dor do outro. E se eu não fizer isso, eu não reconhecer isso em mim, como que eu vou saber lidar com a dor do outro? Tem uma frase, né, Jus, que diz assim que pessoas machucadas tendem a machucar outras pessoas também. Né? Então, a maioria das vezes, eu acho que a maioria das pessoas que evitam o contato com psicólogos, com psiquiatras, trabalhar com essa questão da autoanálise, do autoconhecimento, é porque a gente tem a tendência de fugir daquilo que nos incomoda. E quando a gente vai começar a analisar o nosso passado, a gente vai começar a cavar coisas que a gente tinha enterrado profundo demais e a gente não quer mexer. Né? Então a gente acaba fugindo. Então, cara, se eu vou ter que mexer em algo que me magoou muito. Então, mas a gente precisa entender que quanto aquilo não é resolvido, aquilo não é tratado, a tendência de que aquilo a gente pode achar que não está nos afetando. Mas aí é o ponto que eu volto aqui dizendo, a gente acha que não nos afeta até os gatilhos serem disparados, né? Até a gente ter algum comportamento que a gente não queria ter naquele momento, mas o gatilho acionou aquele momento. Então, é difícil a gente tratar a questão emocional, principalmente dentro de casa. Você falou que é interessante, Jus, porque a geração passada não tinha tanta informação como tem hoje. Então foi criado muito naquela base da autoridade ou do autoritarismo, né? Onde eu tô mandando, faz e tal. E as crianças foram crescendo assim, algumas crianças. Ou seja, não se conversava. O choro é frescura, né? Ah, isso aqui não quer frescura. Então tudo era frescura. E aí a gente acaba crescendo, né? Eu falo por mim, porque às vezes eu tenho essa dificuldade de lidar com a minha filha, de entender que o pensamento dela, a atitude dela não é frescura, é uma forma dela expressar o que ela está sentindo, talvez não em palavras, talvez em outros tipos de ações, né? Exatamente. Então a criança às vezes ela corre, às vezes ela bate, às vezes ela joga as coisas, às vezes ela está tentando expressar, colocar para fora alguma coisa que está afetando ela, e às vezes nós pais, por falta de conhecimento, que nem você colocou, por falta também de vontade de ir atrás, a gente acaba achando que é tudo frescura e que não tem nada a ver essas coisas, né? Quando as crianças vão crescendo, Júcio, assim, como você trabalha com crianças, qual é o aspecto assim que você observa que mais afeta o desenvolvimento da criança na questão emocional? Acho que a compreensão. Alguém faleceu, você não explicou pra ela o que, porque
Muitas vezes, esses dias uma menina veio me perguntar, eu posso falar pra minha filha de 7 anos que a avó dela faleceu? Porque eu não queria contar, eu acho ela muito pequenininha. Falei, mãe, é o seguinte, você precisa mostrar pra sua filha, você precisa fazer com que ela entenda o que é a morte. Pra que ela consiga compreender que a avó dela não vai estar mais lá. E quando ela perguntar pra você, cadê a avó dela? O que você Sim. vai responder? E aí, tipo, muitas vezes, isso gera um trauma gigantesco. Como eu falei no início, a separação de pais. Se os pais vão se separar e não explica pra criança, não mostra pra criança, por exemplo, o quanto ela é amada, o quanto ela é valorizada, mesmo que você esteja separado, mas vocês vão estar ali, sabe? Amando ela, valorizando ela, mas desde que também você cumpra o que você promete. Isso de falar pra criança, toda vez que você for prometer uma coisa pra uma criança e não cumprir, isso também vai gerar um trauma gigantesco. Uma insegurança na vida adulta, sabe? Sempre a necessidade de, tipo, ter aquela pessoa por perto. Se ela não estiver por perto, você vai achar que a pessoa te abandonou. Então, quando você fala pra criança sobre o que aconteceu ali, a ruptura que aconteceu, a avó faleceu, os pais vão se separar, tudo isso pode causar um trauma gigantesco se a gente ligar pra criança. Outra coisa que gera um trauma gigante, fora a questão de violência sexual, que isso é um impacto tremendo, tanto pra menina quanto pra meninos, é também o fato de você criticar demais o seu filho, sabe? Criticar demais a criança. Tipo, invalidar ele. Exatamente. Tudo que ele faz não tá bom. Você é burro, você não presta, você... Isso aí causa um impacto gigantesco na vida da criança, como infância e adolescência, tanto também quanto na vida adulta. Pode concluir. Porque se a criança não é validada emocionalmente, não é explicado pra ela o que acontece, as rupturas vão surgindo ao longo da vida e ela vai achando que é normal. Até chegar, por exemplo, lá na vida adulta e ver um gatilho, uma situação parecida com o que ela venceu no passado e que ela não foi explicada, que não foi explicado com detalhes pra criança, sabe? Então aí a criança ela vai ter que, por ela mesma, achar as respostas para as situações dela, né? Você falou algo interessante também, Jussi. Por exemplo, a questão da invalidação dos filhos, né? A maioria de nós já ouviu alguma palavra de invalidação, né? Normalmente a gente escuta mais algo que nos coloca para baixo do que nos coloca para cima. E é interessante porque esses dias eu vi também, eu estava conversando com a mãe a respeito disso, no caso, tipo, da mãe falar assim pra pessoa, para o jovem, ou para o adolescente, pra criança, que ele era um inútil. E aí, a gente conversando, batendo um papo, né? Aí eu até falei assim, imagina agora comigo, raciocina comigo. Se você, sendo mãe, diz que o filho ou a filha é um inútil, a mãe, o pai, imagina o que ele vai pensar a respeito das pessoas. Se a minha mãe ou se o meu pai me fala que eu sou um inútil, fala que eu não presto, fala que tudo que eu faço não tem valor, imagina os de fora. Então, ela cresce aquela criança, né? Você vai me corrigir como especialista na área. Ela cresce aquela criança que fica sempre com um sentimento de que nada que ela faz agrada as pessoas. Então, ela está sempre pisando em ovos, ela sempre tende a ter o receio de, será que eu estou agradando, será que eu não estou? Então essas palavras, até na infância, na questão da separação, às vezes tem pais que separam e tudo certo, tudo jóia. Mas tem pais que separam e a mãe destrói o homem, né? Seu pai não vale nada, mas ele tá falando que não vale nada, mas ele é meu pai. Né? Então às vezes o cara fala, sua mãe não vale nada. Então a criança tá no meio de um fogo cruzado, né? E aquela bagunça tá entrando na mente da criança. E o pior engano que a gente pode ter, né, Jussi? É achar que essas coisas simples que a gente considera não vai moldar o caráter e o perfil da pessoa. Quando ela cresce, né? Mas muda completamente. Você pode perceber, por exemplo, duas crianças que foram criadas no mesmo ambiente. Sendo que uma delas era a queridinha, a amada, a valorizada pelo pai, pela mãe. E a outra era sempre aquela excluída.
que falava, ai, mas eu gosto mais daquela, e na frente da criança, sabe? Vai contando pra... Você não é igual ao seu irmão, não sei o quê. você não é igual... Fazendo comparações. Essas comparações traz um trauma gigantesco pra vida adulta, sabe? Gera essas crianças, como você disse, que estão sempre buscando satisfazer o outro, sabe? Se eu tô aqui, eu tô em um trabalho, eu preciso sempre ser a melhor em tudo. Eu preciso sempre buscar ser a melhor em tudo, mas, tipo, de uma forma gigantesca, sabe? Que você só consegue viver bem no dia, você só consegue ficar feliz no dia se você for, por exemplo, elogiado. E você tem que ser elogiado. Se você não for elogiado, no fim do dia você Parece tá que não bateu a meta, né? acabado. Tá insatisfeito, desvalorizado. E aí quando você... Mas aí é o ponto que você precisa olhar. Será que eu tô vivenciando isso? Será que eu preciso sempre buscar reconhecimento de todos ao meu redor? Do meu marido, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai? Eu sempre tenho que buscar isso como adulto? Ou será que eu posso fazer isso por mim? Quando a gente fala, Jussi, sobre educação, sobre a questão de filhos, normalmente, por exemplo, a ideia da gente fazer esse projeto é da gente trazer para a sala de casa ou para dentro da casa das pessoas assuntos que não são tratados com frequência. Né? Por exemplo, a gente vai lidar às vezes com pais, com filhos, que o filho muitas vezes não entende que o pai também carrega traumas do passado. Porque hoje em dia a geração acha que só ela sofre. Exato. Que só ela tem trauma. Que só ela passou por problemas. Mas ela também não consegue entender que os pais também foram forjados, foram formados através de traumas também. De perdas, né? E você trouxe algo interessante, Jussi, porque, por exemplo, quando a gente não trata, quando a gente não cuida da questão dos traumas, eles vão se desenvolvendo, eles vão passando adiante. Vão gerando um ciclo. Vão girando um ciclo. E aí, e é interessante que se a gente não parar para analisar que a gente tem um poder de romper aquele ciclo, de falar assim, não, chega. Por exemplo, vou pegar algo que algumas pessoas vão até achar que não é trauma. Mas você vai me dizer se não é, tá? Porque você é especialista. Estou jogando aqui e você me fala. Por exemplo, Jussi, eu conheci um amigo que uma vez ele veio falar comigo assim que ele ia separar, divorciar. E eu conversando com ele, eu falei assim, eu acho que você não deveria fazer isso, pelo que aconteceu. Pra mim não era motivo, mas as pessoas sentem quando o calo aperta, né? Então, eu falei assim, acho que não seria interessante. Por quê? Eu falei assim, ó, analisa a sua vida. Seu pai é separado, seus irmãos todos separados, você tá separando. Eu falei assim, sabe o que a gente consegue observar? Que a separação, na realidade do ciclo de família de vocês, ela se tornou uma válvula de escape para os problemas. Quando o problema é tão grande, é simples. A gente separa, não se senta para conversar. Então, quando a gente observa isso, esses traumas que você trouxe bem, que não é tratado, eles vão passando de geração em geração. É por isso que a gente vai vendo pessoas que sofrem há anos, né? Porque elas não decidem romper o ciclo. Quando você trabalha com pais, com crianças, você consegue observar que tem pais que têm dificuldade de cortar o ciclo de traumas que eles carregam a vida toda? Exatamente. Por quê? Eles não conseguem. Aquilo era um trauma. Infelizmente, nós fazemos parte disso. Nossa família tem traumas gigantescos. Se eu fosse, por exemplo, se eu não tivesse quebrado ou não estivesse quebrando o ciclo, talvez eu estaria na mesma situação na qual meus pais vivem hoje, entende? Então, quando você decide que os traumas do meu pai e os traumas da minha mãe são deles, não meus, eu tenho outros traumas que eu preciso cuidar. Então, quando eu venho da carga deles, que já é biológico, já traz mesmo, já traz esses sentimentos. Muitas vezes a minha mãe, por exemplo, isso inclusive é um ciclo que muitas vezes não consegue ser quebrado, porque minha mãe me conta situações da vida dela. Aí eu vivencio coisas parecidas eu falo, opa, já é como a minha mãe. E aí eu fico focando nisso, eu sou assim. Então minha mãe é assim, eu vou ser assim, então eu vou continuar e vou passando para minha geração, para a próxima geração. Mas que eu não entendo que aquilo é da minha mãe, foi ela que vivenciou aquilo. Eu vivenciei uma situação parecida, vivenciei, mas o da minha mãe é dela, é um trauma dela. Sim. O meu é meu e que eu preciso
reconhecer que aquele trauma eu que vivenciei e eu preciso cuidar daquela criança que vivenciou aquele trauma. E aí eu quebro o ciclo. Mas se eu Entendi. não fizer isso, eu vou continuar o mesmo ciclo. Porque, infelizmente, o meu cérebro ele não processou de forma efetiva, de Uhum. forma saudável. Então, eu vou continuar passando. Isso é algo automático, sabe? Você não percebe. A gente vai fazendo sem perceber. Sem perceber. Até que você entra num processo terapêutico e você entende. Por exemplo, eu comecei o processo terapêutico aos 25 anos. Porque eu tinha, aos 24 anos, na verdade, eu tinha muitas dificuldades de lidar comigo mesma, por causa dos meus traumas lá da minha infância. Traumas vivenciados até pela minha mãe, inclusive. Só que, por exemplo, minha mãe, ela não quis explicar o que aconteceu na infância Sim. dela, o que aconteceu no decorrer da vida dela. Então, tipo assim, ela segurou pra ela. Mas eu, quando eu fiz 25 anos no processo terapêutico, que eu comecei a reconhecer ali que eu tinha vários problemas gigantescos, até que se eu não tivesse feito todo um processo terapêutico pra poder lidar com eles, eu não seria quem eu sou hoje. Sim. Mas eu precisei fazer. E muitas vezes entra no que você falou. A gente, quando tá num processo terapêutico, é uma ferida que a gente tá mexendo. Parece que tava curada. Vou ter que mexer de novo, tirar a casca. Porque a gente escondeu. A gente deixou ali bem guardadinho pra que a gente não mexesse mais. Mas incomoda Porque- ainda, né? Exatamente, mas sempre vai surgir um probleminha. Que são esses traumas aí. Gatilho surgiu, opa, Aham. aconteceu lá atrás e eu tô vivenciando tudo de novo. Então, mas quando você faz esse processo de retirada do que está podre dentro de você e vem o processo de cicatrização, torna-se até mais fácil você Sim, falar sobre o teu sim. problema. Entende? Às vezes tem alguns tipos de assuntos que a gente até acaba correndo, porque parece que esse assunto, de fato, né, por exemplo, vai falar sobre um assunto aqui, outro ali, esse assunto acaba despertando. Então, para evitar mexer na ferida, a gente fala assim, melhor deixar quieto. Melhor deixar Né? quieto. Tem outra coisa também, Jus, que você colocou aqui, e a gente vai pensando aqui, vai brotando várias ideias na mente. Às vezes as pessoas acham, não sei se você já atendeu alguém assim, que às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou procurar um especialista porque isso vai demonstrar que eu sou fraco. Eu não consigo lidar com meus problemas, com os meus traumas. Quando eu comecei a trabalhar, a passar com psicólogo e a ler algumas coisas sobre a questão da mente, psicologia, uma coisa que eu observei é que quando você buscar ajuda é um ato de coragem e de força muito grande. Porque dificilmente a gente vai buscar, a gente assume que a gente é fraco, né? A gente fala assim, não, eu consigo lidar com meus problemas, eu consigo lidar com os meus traumas, eu consigo lidar com a minha situação. Então, eu acho que é por isso que muitas vezes, a maioria de nós, a gente tem os traumas, tem os problemas que a gente carrega, mas a gente não vai atrás porque parece que é um sentimento de fraqueza que a gente tem, né? Vou ter que delegar, vou ter que buscar alguém para me ajudar nisso. Ah, pelo amor de Deus, né? E isso vai acarretando muita coisa e a gente não trata, né? A ferida que você colocou. Eu achei interessante isso. A gente não trata a ferida, a gente acha que essa ferida tá sarada, que ela não existe. Mas na verdade a gente só cobriu ela com tanta coisa que a gente não vê. Aí sempre tem um toquinho, você já sente a Já dor. sente a dor, né? Já dói, né? Exato. Jussi, outra coisa também. A gente tem os traumas da questão da infância, da criança que cresceu no ambiente, na educação, enfim. Quando a criança vai crescendo, se tornando um adolescente, se torna um adulto. Primeiro vamos voltar para a criança. Como ajudar a criança a identificar, por exemplo, o comportamento dela? Eu lembro de uma vez que a gente conversando, que você falou que a ação ela passa por algumas etapas. Ela tem um sentimento, um pensamento, não sei se você puder explicar isso, para a gente poder identificar. Porque a gente fala assim, por que você agiu dessa forma? Foi grosso, foi bruto. Na verdade, isso já é um processo que já aconteceu anteriormente, porque a ação ela só é o resultado, né? Como que a gente consegue identificar, trabalhar com a criança primeiro? Às vezes a criança tem uma atitude de se jogar no chão, de gritar, filho, não pode fazer isso, tal, e no adulto também. Como é que funciona esse processo pra gente chegar a ter uma explosão? Aí você falou duas coisas assim diferentes. Mas, por exemplo, pra gente ajudar a criança, se ela tem uma explosão, ela precisa ser acolhida. Uhum. Porque se ela tem uma explosão ali, é porque gerou uma explosão de emoções na cabecinha dela e que ela não sabe lidar. E dependendo Aí ela solta da do jeito idade, que ela acha melhor, né? Exatamente. A depender da idade da criança, por exemplo, se ela tem menos de 5 anos, então ela vai ter mesmo explosões de emoções.
é a sobrecarga emocional, que muitas vezes a gente não reconhece. Tipo, a criança deu uma crise ali e você não entende por que ela teve aquela crise. Claro, isso depende muito da criança. Se é uma criança autista, ela tem outras coisas ali que impacta diretamente nos neurônios dela, né? Mas se é uma criança típica e ela tem uma crise emocional ali, ela precisa de quê? De acolhimento. Ela precisa que a gente valide as emoçõezinhas dela. Agora entra o que você falou da questão de sentimento, pensamento e o comportamento, né? Primeiro você sente, né? Você tem uma situação que você sentiu alguma coisa. Você pensou alguma coisa, você sentiu, e aí depois você tem o comportamento, que é a sua ação. Quando você é adulto, funciona dessa forma também. Você pensou sobre uma situação, você sentiu, primeiro você sentiu algo, você pensou sobre o que você ia fazer e depois você age, não é? A gente é assim, a gente funciona assim. Só que nem sempre na cabecinha da criança funciona. A não ser que a gente o oriente. Olha, eu sei que você pensou aquilo, então vamos tentar trabalhar como você vai reagir diante daquela situação. Toda vez que você sentir medo, como que você vai reagir? Então, a gente explica pra criança. A depender da idade da criança, a gente precisa explicar pra ela como a gente reage. Por exemplo, a Samantha. A Samantha tem 6 anos. 6 anos. 6 anos. Samantha tem 6 anos. Ainda é importante explicar pra Samantha sobre as emoçõezinhas dela. Olha, filha, a gente reage dessa forma. Ou o papai reage assim, a mamãe reage assim. Pra que ela consiga lidar também com essa forma de como ela vai expressar a emoção dela. Você quer ver uma coisa? Você pegando esse gancho aí. Às vezes, por exemplo, Jússi, vou pegar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, às vezes a criança, ela derruba um copo d'água no chão. O pai fala que vai bater nela porque ela derrubou o copo d'água. Aí, né, você vê se tá correto o meu pensamento. Ela falou assim, vou te bater porque você derrubou o copo d'água. Então, aí essa criança vai crescendo. Daqui a pouco, essa criança, ela quebra o farol do carro. É mais grave que derrubar o copo d'água. Você acha que na mente da criança ela vai pensar assim, poxa, se eu derrubei o copo d'água, eu apanhei, imagina o que vai acontecer quando eu descobrir que eu quebrei o farol do carro. Então, se às vezes a gente dá um castigo, ou fala algo muito duro por coisas simples, isso também acaba acarretando a criança a quando ela fizer algo que aos olhos dela é grave, ela esconder porque ela tá com medo de uma consequência. Sabe, a gente faz uma tempestade por um copo de água que caiu, por um lápis que ficou fora do lugar, por uma borracha que não guardou no estojo. A gente propaga isso de tal forma. Eu falo porque esses dias, conversando em casa com a minha esposa, ela falou assim, Samantha, você fez isso, isso e isso. Eu até falei pra ela, fia, se você tá falando nesse tom e desse jeito, porque ela fez isso, se um dia ela crescer e sair com um cara pra rua, e ela, namorada, e ela aprontar, ela não vai te contar. Quer falar assim, minha mãe quer me matar. Não era isso, tá? Mas um exemplo. Se a mãe quer me bater porque eu não guardei o lápis no estojo, imagina se ela descobrir que eu bebi. Ela vai me esquartejar, né? Deus me livre, vai me matar. Então, às vezes, a criança... Às vezes a gente cria esses traumas também. A gente potencializa algo que talvez não precisava daquilo, né? Precisava. Pra criança. A pergunta é, o que é mais importante? O copo que caiu ou a sua filha? Eu sempre costumo fazer com que os pais reflitam sobre a sua ação, sabe? Porque se você valoriza mais um copo que caiu do que a criança que tá ali naquele momento, ela tá nervosa, porque ela já deixou cair. Então, pra ela já tá se julgando porque ela deixou cair. E aí, se você ainda vem com um grito naquele momento de que ela deixou o copo cair, que ela vai apanhar por isso, ela já tá se culpando. Quanto mais culpa ela não vai carregar quando ela fizer outra coisa errada. Ela vai ter aquele receio e de falar. E pra ela é muito errado. Sim, que a gente potencializa. E tem aquele ponto também que às vezes a gente critica a criança por ter derramado o copo, mas quando é a visita a gente não fala nada, né? É você fala assim, o que você colocou aqui agora, você falou assim, o que é mais importante? É o copo ou é a sua filha? Claro que é minha filha. Mas se tivesse na mesma situação o filho da visita que derrubou o copo, não, tá tudo bem, não precisa. A gente limpa, mas os de casa a gente tende a ser mais intolerante, né, com os de casa. E isso vai amadurecendo e vai tornando as crianças mais, talvez, como é que eu posso te dizer? Elas vão tendo medo de falar sobre os sentimentos dela. Inseguras, muito isso. Mais inseguras. Ela fala assim, poxa, tudo que eu faço é problema. E se auto-julgar o tempo inteiro.
elas vão se julgar, elas vão se condenar por tudo que elas forem fazer. E muitas vezes esse comportamento vai gerar um comportamento aversivo, porque ela vai sempre fazer o mais ruim possível para que ela chame atenção, entende? Ou vai gerar traumas gigantescos ou vai gerar traumas ainda maiores e aversivos. E acontece também, por exemplo, da criança, às vezes, ela não ter. Ela não ter umas têm um comportamento de querer chamar atenção e outras elas se fecham de tal forma que elas não conseguem nem falar. Tipo, por exemplo, ela tem um trauma. Umas têm uma reação pra fora e outras têm uma reação pra dentro. Elas se trancam, elas se fecham num quarto ou elas se fecham pra si e elas não querem conversar. Também tem esses opostos, assim, né? Exatamente. Das atitudes, né? Você perguntou o que a gente pode fazer na vida adulta, né? Pra gente poder curar esses traumas que foram gerados, né? Primeiro a gente tem que entender que a gente não teve culpa. Tudo que aconteceu na nossa vida, lá atrás, como criança, na infância, adolescência, muitas vezes a gente não teve culpa daqueles geradores daquele trauma, sabe? Então, primeiro a gente precisa nomear, reconhecer. Por exemplo, o que aconteceu na minha infância? No processo terapêutico que eu fiz, quando eu tinha 23 anos, 24 anos, a minha psicóloga falou assim, vamos tentar nomear, vamos tentar nortear o que realmente aconteceu na sua infância. E aí entra todo esse processo que você começa a analisar. Realmente eu sou assim porque aconteceu isso lá no passado. Sim. E a gente não sabia. E várias vezes a gente tem emoções assim, tipo, meu Deus, assim, terríveis. Reações assim, terríveis, que a gente pensa, por que eu tive isso? O que aconteceu na minha cabeça? E aí você vem, né, tipo, opa, vamos lá. Por que será que eu reagi dessa forma? Então, o primeiro passo é você olhar para o seu passado. É muito importante que você olhe para quem era você. Nessa questão vale a pena consultar o passado, né? Vale, Senão muito não a tem pena. como. Na verdade, o passado é a nossa história. E a nossa história ela é muito importante para fortalecer o nosso futuro. Então, há coisas do passado que a gente pode esquecer. Mas tem coisas que a gente não precisa. Porque valoriza quem nós somos hoje, entende? E aí essa questão da gente ter que nomear as coisas, que a gente gera um conflito muitas vezes, que a gente fala assim, cara, se eu tiver que ir começar a andar por esse caminho aqui, que eu vou começar a identificar, eu acho que eu vou acabar me prejudicando mais do que me ajudando. É por isso que nesse sentido muitas pessoas fogem disso, Jussi, de falar assim, não, eu acho que eu não vou, eu prefiro parar aqui. Você já trabalhou com alguém que começou com um processo contigo e chegou um momento que ela falou assim, não, eu vou parar, não quero mais continuar. Eu já fui essa pessoa. De não querer ir adiante. De não querer ir de forma alguma. E eu chorava, e minha psicóloga falava, não, tá tudo bem, você não precisa vir hoje. Mas é importante que você venha. Eu já tive também paciente de 15 anos que estava vivenciando situações de abuso sexual e que era difícil, quer dizer, vivenciou situações de abuso na infância e ela tinha 15 anos de idade e ela não conseguia ir no processo terapêutico. Então a gente teve que fazer toda uma ressignificação de que ela não era culpada, de que estava tudo bem agora e que ela pode acolher aquela pessoa que ela vivenciou. Era uma pessoa que a família não acreditava nela. Então, mesmo na infância, a família não acreditava, não apoiava, batia o pé de que não era assim. Então, quando ela reconheceu que ela não era culpada e que tudo que tinha vivenciado na infância, hoje ela poderia olhar para ela de uma forma diferente, trouxe um sentido de uma vida nova, uma forma de viver diferente, sabe? Um olhar diferente para ela mesma. Ela começou a chegar a um novo horizonte. Exatamente. Justo, você trouxe um ponto assim, por exemplo, a questão do abuso infantil, da questão do abuso sexual, né? O adolescente que a criança sofre. Por que tem essa dificuldade da criança, muitas vezes, ela não conseguir expor isso pros pais? Porque qual o conflito, assim, na cabecinha dela, que ela sente, fala assim... porque às vezes tem a ameaça daquele que tá fazendo o ato, né? Às vezes tem a questão que você colocou da família não acreditar. Então imagina, o que passa na cabeça do adolescente, do jovem, que passou por essa situação, e como os pais podem lidar com isso. Quando, por exemplo, quando o jovem chega e fala assim, pai, tá acontecendo algo
comigo aconteceu isso, porque às vezes eles não conseguem falar claramente o que aconteceu. Mas Exatamente. as atitudes dentro de casa, os comportamentos vão começar a entregar que não tá legal, né, o ambiente, né? Como que a gente lidar com a cabeça da criança nesse momento? Pra ela poder colocar pra fora o que tá acontecendo. É muito difícil. É difícil porque você entra nisso, tipo, vão me julgar, vão dizer que eu sou culpada, vão dizer, não vão acreditar em mim. Então, na cabeça dela, já tem, na cabeça de quem foi abusado, já tem isso, de que eu sou Que culpada. o maior culpado de tudo sou eu, entende? Sou eu. E a gente até pode fazer um podcast sobre esses traumas gerados Sim. só sobre a questão de abuso sexual, sabe? Porque é um gigante isso, é o que a gente pode conversar, Por sabe? exemplo, cita mais ou menos aí, tipo, uns 3 pontos que afeta muito na vida adulta. Um caso, talvez, de um abuso infantil, assim. Porque a gente, que você falou, é gigante, o campo é gigante, né? Mas, por exemplo, pelo menos três áreas, assim, fala assim, ó, uma pessoa que foi abusada sexualmente na questão da infância, afeta nessas áreas aqui na vida adulta. Olha, afeta na atenção, na consciência, relacionamento, sabe, com o esposo, a esposa, isso afeta. Afeta, acho que todo o contexto da vida da pessoa que é afetada na infância e adolescência, com abusos. Aí ela vai tendo dificuldade. Quando a pessoa, por exemplo, ela não trata disso, vamos falar do abuso sexual, mas tem um abuso também emocional, é um abuso verbal. Às vezes, quando não é trabalhado, a pessoa na vida adulta, ela acaba se sujeitando aos abusos da vida adulta, entendendo que faz parte. Por exemplo, se ela pequena teve um abuso emocional, um abuso sexual, talvez na vida adulta, há uma mulher que sofreu um abuso, vamos dizer assim, ela acaba se sujeitando dentro de um casamento a alguns tipos de abuso que ela acha que é normal É dentro que da nem eu vida falei dela. nisso. Isso pode gerar consequências negativas gigantescas no relacionamento. Por exemplo, se sujeitar é um fator, ou não permitir ser tocada Já é outro fator já é também. outro fator. Por exemplo, tem pessoas que foram abusadas sexualmente que se tornam acompanhantes de luxos, porque tudo que ela vivenciou Sim, ali gerou, por exemplo, algo que, tipo, satisfez de uma certa sim, forma, mas de uma certa forma se auto-manipula, sei. entende? Entendi. Isso é auto-manipulação. Você reconhece ali que você vivenciou aquilo, mas se tranca, Sei. e aí gera a automutilação. Porque muitas vezes viver daquela experiência que você vivenciou na infância é uma automutilação. Ou tem pessoas que vivem, até se casam, mas não conseguem vivenciar uma vida sexual feliz. Sim. Uma vida sexual ativa e satisfatória, entende? Aí sempre vão. Aí acaba. Aí um dos casamentos também. Geram transtornos sexuais e N coisas que. Então, Tem tantas coisas esses que a gente. essas coisinhas pequenininhas, né, que a gente vai vendo que elas tomam proporções gigantes, principalmente na vida adulta. Exatamente. Eu já vi também situações, Jussi, de que a pessoa, quando ela é mais nova, mais jovem, ela tem a questão do abuso emocional, né? E ela se sujeita a alguma coisa da questão da dependência daquela pessoa, daquela situação. E na vida adulta, ela também se torna uma pessoa totalmente dependente, né, da validação, que é no caso que eu até Dependência coloquei aqui, emocional. dependência emocional. Às vezes, dependência também de um relacionamento onde ela fala que, por exemplo, ela não consegue viver se aquela pessoa terminar com ela, ou seja, ela fala que não vai viver. Aí já tem o outro lado da pessoa que fala assim, tá, mas eu não preciso de você pra me viver, porque na realidade dela, que eu falei do divórcio, ou o fato de você não saber lidar com as emoções, pra ela é normal, né? Então, quando a gente não trabalha isso na infância, a gente vai crescendo, e aí que a gente volta, né, no começo, o ciclo não é rompido. E aí a gente tem pessoas magoadas dentro de casa, pessoas que estão fragilizadas. E por que é interessante isso, né, Jússi? Porque quando a gente fala de família, a gente está reunindo duas pessoas formadas de ambientes totalmente diferentes. Aí vem para um ambiente, agora vai ter um choque de realidade, né? Vários conflitos acontecendo. E a gente vai talvez gerar uma nova família aqui. Atrito Um gigantesco. atrito gigantesco. Por que é importante, né, Justo, a gente ter esse momento da gente sentar com a família e entender o que está acontecendo? Por que eu sinto isso? Por que eu estou passando por isso? Né? E eu lembro de uma vez também nessa conversa que a gente teve, foi até no encontro que a gente fez,
E você até falou assim, o perdão ele faz necessário. E para perdoar eu preciso entender que o outro falha e que eu também falho. E que o outro tem traumas, E assim que o como outro eu tem tenho. traumas. A gente tem dificuldade, né, Júcio, de entender que as pessoas também sofrem. Porque a gente olha só pra gente, né? Tipo, vocês não sabem o que eu sofri, vocês não sabem o que eu passei, o que eu carreguei, o que eu já ouvi na minha vida. Mas se a gente olhar, cada pessoa é um mundo totalmente diferente um do outro. Cada um tem trauma, tem dores, tem problemas. E às vezes dentro de casa a gente não consegue trabalhar isso. Isso muitas vezes é o que gera um conflito gigantesco dentro do relacionamento e onde muitos casais se separam. Eu não costumo muito falar da minha vida, mas assim, a gente sabe que tem nos primeiros anos de casamento, tem aqueles conflitos, né? Os intensos. Os intensos. Porque muitas vezes a gente quer pensar só na gente, né? E aí quando a gente olha, quando a gente passa a olhar pro outro, poxa, ele também teve uma vida difícil. Ele também teve seus conflitos. Ele também tem os seus problemas. Então vamos olhar também pro outro. Porque a partir do momento que você olha pro outro, poxa, ele veio de uma cultura totalmente diferente da minha. De um lar também, né? De um lar totalmente diferente do meu. E aí, tipo, quando você não sabe, não pensa dessa forma, você vai querer bombardear o outro o tempo todo. E aí entra, tipo, o outro vai me bombardeando e eu vou bombardeando o outro. E aí, o que acontece? Vem uma explosão. O que acontece? Não dá mais pra ficar junto. Por quê? Porque não me satisfaz e eu também não consigo satisfazer o outro. E aí vai gerar o quê? Precisa separar, porque não dá pra conviver junto, né? Não vai ter resultado. Mas quando você olha, poxa, entender. Nós somos diferentes. Criado em lares diferentes. Nossa família é diferente. Ele vivenciou os traumas dele, assim como eu vivenciei os meus. Assim como eu estou cuidando dos meus, eu reconheço, eu me amo, eu me valorizo, eu me aceito como eu sou. E eu posso também me abrir para novas experiências. E aí você consegue lidar com o outro. E como é que é importante, né, Ju, se a gente começar a se conhecer e cuidar das nossas feridas, né? É muito importante. Porque eu vejo que normalmente, né, Jonathan, normalmente, as vezes que eu mais magoo as pessoas, é exatamente naquilo que eu tenho dificuldade de trabalhar. Normalmente, por exemplo, paciência. Quem me conhece acha que eu sou muito calmo, mas eu sou muito, assim, pavio, sabe? A milhão, assim, sabe? Então, eu tenho essa dificuldade. Então, a gente observa que isso vai acontecendo com frequência. Quando eu falei que você vinha aqui, teve uma pergunta de uma pessoa que pediu pra fazer. Eu não vou divulgar porque ela pediu pra não se expor. Mas, por exemplo, Jussi, imagina que você tá num relacionamento, num casamento. E você separou, tá? E você agora tem filhos nesse casamento. E quando o pai ou a mãe ele acaba difamando, ou a mãe difamando o pai ou o pai difamando a mãe, na cabeça da criança, o que a criança sente quando ela acaba vendo o pai falando que a mãe não presta, que a mãe não vale nada, ou a mãe falando isso? Como é que a criança cresce? Como é que ela vai lidar com essa realidade? Bom, primeiro ele até não explicarem pra ele o que tá acontecendo, ele vai gerar na cabecinha dele que tudo que aconteceu é culpa dele e que ele não vai conseguir, ele não consegue lidar com isso. Porque ele fica no conflito. Minha mãe, eu amo a minha mãe. Meu pai, eu amo meu pai. Mas por que ambos estão separados? Por que eles não estão juntos? Então, o que eu fiz para que isso acontecesse? Ou por que meu pai só fala mal da minha mãe? Por que a minha mãe só fala mal do meu pai? Ou eu gero raiva, né? Vivendo nesse contexto todo, uma emoção que muitas vezes vem de uma forma bem intensa, né? Sim. A raiva. E aí eu fico gerando raiva do meu pai e da minha mãe. Mas eu sei que eu amo eles. Mas vivendo nesse conflito, eu não consigo lidar, porque eu não sei quem eu amo. E na minha cabeça fica tudo uma mistura de emoções que eu não consigo lidar. Então ele vai vivendo frustrado todos os dias, vai vivendo uma vida inteira de frustração.
uma frustração atrás da outra. Sim. Porque meu pai e minha mãe, eles não conseguem lidar com as emoções deles e nem sequer valida a minha também. Poxa, eu sou filho, então por que falar mal do meu pai ou por que falar mal da minha mãe perto de mim? Pra mim. Aí a criança cresce com aquele conflito do fogo cruzado. Ela vai amar ambos, né? Mas um tá diminuindo o outro e ele fala, poxa, agora pra quem que eu vou? Né? Agora eu tenho que escolher um Não, lado. não E aí, né, Jussi, o conflito na cabeça de uma criança. Ela tem que escolher que lado que ela vai ficar, que lado que ela vai permanecer. Porque os dois pertencem à vida dela, ela só tá ali por conta dos dois, né? Uma coisa também, Jussi, que eu observo talvez com frequência também, por exemplo, a gente sabe que famílias, elas não existe uma receita para uma família perfeita. Tem família que é mais docinha, tem família que é mais amarga, tem família que é, né? Então a gente não tem uma receita para família. Mas uma coisa que a gente observa é que tem famílias que têm uma peculiaridade no jeito do trato. Eu já conheci famílias que são totalmente ignorantes. Tudo é muito bruto, sabe? Tudo é muito. Já conheci famílias que é uma melação que a gente sente até mal, sabe? É tudo meu amor, meus queridos. Eu lembro de uma vez que eu passei na psicóloga, fazendo uma terapia de casal. Também não gosto de expor muito a minha vida, mas já que você colocou alguma coisa, eu vou falar também. A gente tava tendo um conflito e eu passei lá. E aí a psicóloga falou assim: você tem que falar pra sua esposa, Jonathan, assim, meu amor, nós podemos sentar para conversar? Deus, isso é tão doído, porque parece tão fingido isso aqui. Porque ela falou assim, não é que é fingido, é que você não tá acostumado. Você tá tão acostumado a falar brutalmente com ela e ser tratado brutalmente, que falar, por exemplo, me perdoa, vamos conversar? Eu errei. É algo que foge da curva, mas não é porque é algo que é fingido. É porque a gente foi educado, ou talvez do convívio, a gente se acostumou a ser tratado e a tratar as pessoas com ignorância, né? E aí, dentro dessa terapia, a dificuldade nossa era essa, Jussi. De sentar e falar assim, me perdoa, meu amor. Porque no contexto era, me perdoa, se você quiser, bem, se não quiser, tchau. Né? Então, a gente tem essa dificuldade de lidar com isso. Quando você trabalha com casais também ou não? Já atendeu? Já atendeu? Sim. Você vê essa dificuldade dos casais de não cederem, de estar tão acostumado a ser tratado de qualquer forma que acha que é fingimento quando é tratado com carinho, com respeito. Às vezes é necessário para criar novo. É necessário você se forçar a fazer aquilo que você não quer para que se torne um hábito. E aí, não sei se isso teve resultado no seu relacionamento, Sim. mas muitas vezes é o que a gente pede mesmo para a família. Você precisa criar um novo hábito. Entenda que você teve essa cultura, mas talvez o outro não teve. E talvez pro outro, a linguagem do amor mais importante pra ela é ouvir, oi meu amor, bom dia. Oi querida, como você tá linda hoje. E aí, você não tinha isso. Você nunca foi criado dessa forma, de dizer, de romântico, de alguma coisa assim. Então, você precisa criar um novo hábito. Então, toda vez que a gente for criar um novo hábito, a gente precisa se forçar pra que as coisas aconteçam. Porque para criar um novo hábito, a gente precisa destruir um antigo, né? Exatamente. Eu li uma vez um livro que chama O Poder do Hábito. E o livro vai tratar assim, por que nós fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Ou seja, para criar um hábito é difícil, mas depois de formado um hábito, é difícil também para você se desfazer dele. Para criar é difícil, mas para se desfazer também é muito difícil, né? A gente tá partindo já aqui pro final, tá? Eu queria que você pensasse, já fosse pensando em um recadinho para você deixar pro pessoal de casa, para saber lidar com as emoções. Mas antes eu ainda vou tirar um pouquinho, tá? Vou sugar um pouquinho da sua presença aqui. Por exemplo, Jussi, dentro a gente falou da criação dos filhos, de família, de como lidar com a criança, de validar o sentimento da criança, de entender que o que ela tá sentindo não é frescura, de entender que a gente precisa dar voz a ela, né? Muitas vezes, numa separação, ou em algo até, vamos fazer uma viagem, parece que a opinião da criança é inválida, né? A gente aqui em casa, a gente começou a criar esse hábito. Então, tem vezes que a gente vai comer fora, por exemplo, nós perguntamos, Samantha, você quer ir pra qual lugar? Quero ir pra esse lugar aqui, pai. Se as condições derem, se der pra gente ir, a gente vai. E isso na cabecinha dela vai fazendo ela sentir que, poxa, minha opinião vale aqui dentro de casa. Vai. Tipo, apesar do meu pai trabalhar, minha mãe trabalhar, eles se importam com o que eu sinto, né? Então, vai comprar uma roupa, filha, você gostou desse tênis? Não gostei não. Tem gente que fala assim, vai usar porque eu comprei, né?
Então a gente tenta validar o sentimento da criança para ela se sentir inclusa na família. Né? Muitas vezes tem muitas crianças, e a gente já passou por isso, que a gente não se sente incluso na família. É como se fosse um intruso, né? As pessoas, tudo que vão decidir, não pedem a nossa opinião. Vão pra tal lugar, não pedem a nossa opinião. Eu falo isso muito porque tem um filme que eu até recomendo o pessoal assistir, que é Divertidamente, né? Fala muito disso, que no caso lá, a Riley, não sei se eu me recordo o nome dela, os pais decidem viajar para um novo local. E não consultam ela, não perguntam o que ela achava, e ela vai agora ter que fazer amizades, fazer tudo novo. Ela, vocês não pediram minha opinião. Vocês decidiram viajar, não perguntaram o que eu achava, nem nada. Então, ou seja, às vezes, esse tipo de sentimento, quando a gente não valida dentro de casa, trazendo porque a pessoa, ela é importante a opinião dela, isso também acaba afetando muito na comunicação, né, das crianças com os pais, e a criança vai crescendo talvez num ambiente onde que ela acha que ela não tem importância, né? Pra gente partir aqui, Jus, pro final, e você talvez você dividir algumas etapas, mas para você deixar um recado sobre a questão emocional das crianças, da família, você gostaria de deixar assim de mensagem para as pessoas, para elas poderem colocar em prática? Olha, eu inclusive anotei aqui, Pode achei falar. bem registrado. Sim. Deixa eu só pegar aqui. Primeiro, você tem que realmente validar. E como eu falei, como você falou da Riley, é importante que você, mesmo que seja uma questão obrigatória, que você tem que mudar de cidade, mas explica para a criança o motivo. É muito importante. Às vezes, eu costumo falar sempre para os pais, o não e o sim, eles são extremamente importantes. Mas o porquê do não e o porquê do sim, eles validam muito mais as emoçõezinhas da. Então, é muito importante que você fale para a criança. É muito importante para que lá no futuro, a criança que cresceu, que se tornou adulto, não venha, por exemplo, julgar você porque você nunca explicou para ele. Sim. Você nunca validou aquele sentimento dele. Você nunca explicou para ele o que estava acontecendo. Então, entenda e reconheça também que você, como adulto, já teve também, sabe, os conflitos da infância. Então, reconheça que você já teve e valide também o sentimento da sua criança. Valide, principalmente, também as emoções da criança que você foi. Então, primeiro você precisa relembrar e reconhecer o que aconteceu na sua infância. É muito importante se perguntar assim, o que foi difícil para mim? Por que eu não consegui lidar? O que eu preciso fazer agora para que eu consiga me abraçar, me valorizar, reconhecer o que aconteceu lá atrás? Isso é muito importante porque fortalece o seu eu agora. Quem é você agora? Outro ponto é você observar os efeitos na vida adulta. Por exemplo, que comportamento que hoje eu tenho que ecoou dos traumas lá da minha infância? Daqueles traumas que eu fui esquecendo, sabe? Daquelas situações, daqueles momentos traumáticos que eu vivenciei lá atrás, que trouxe hoje um impacto grande na minha vida. Então, eu preciso observar que efeitos geraram lá, sabe? Na minha vida adulta hoje, quem eu sou hoje. Nomear também as feridas. Por exemplo, poxa, eu fui abusada sexualmente. Então, nomeia o que você sentiu daquilo. Foi culpa? Você foi culpado? Você se sentiu culpada por aquilo? Nomeia o que você sentiu. Usada, enfim. Exatamente. Você precisa reconhecer o que aconteceu para que você desbloqueie essas questões que foram geradas lá. Para que as suas emoções hoje sejam diferentes. E entenda que você precisa abraçar e acolher a criança que você foi. Lá atrás eu fui maltratado, eu fui humilhado. Hoje você é um adulto, você já pode abraçar aquela criança. Você pode olhar para ela e dizer, tá tudo bem agora. Olha quanto você desenvolveu. Então, qual criança não foi ferida por dentro? Em algum momento da vida. Você também foi uma criança que foi ferida. Então, reconheça isso, nomeie a sua emoção que foi gerada lá atrás, para que você comece a abraçar você de forma efetiva. Por exemplo, que feridas emocionais que foram criadas? Foram rejeição? Foi injustiça? Foi traição? Foi humilhação? Nomeie elas. São importantes que você faça isso.
E outro ponto também é observar suas reações quando você era criança. Reagir naquela. Por que eu reagi daquela forma? Eu reagi daquela forma porque talvez eu senti. Porque eu me senti humilhada. Eu me senti violentada. Então, precisa olhar pra você como aquela criança do. Gente, chegamos a mais um final aqui, tá? Vai deixar aqui o Instagram da Jusce, aqui embaixo pra vocês seguirem ela. Espero que a gente tenha colaborado, né, Jusce? Tudo, Espero. tá? Vocês possam, seguindo o que a Jusce colocou aqui, gente, se importar com a questão emocional. Nós somos seres emocionais. Né? Tudo que a gente falou, Jusce, eu sei que a ideia é da gente tratar da questão da família, mas não tem como fugir da palavra de Deus, né? Não. Em Gênesis a gente vê muito isso. O não de Deus sempre foi bem explicado, né? Deus também valida ali quando ele faz a criação, ele convida Adão para colocar nome aos animais, ou seja, Adão, você pertence a isso aqui, né? Exatamente. Então, a gente pode olhar à luz da Bíblia que Deus nos formou não só como seres físicos, mas nós somos seres emocionais. Sim. Né? E o momento que nós vemos na história, quando nós não tratamos das nossas emoções, quando nós não tratamos dos nossos traumas, que foi o que a gente falou aqui, a gente vai vir depois convidar você para vir falar de outros assuntos, mas dos nossos traumas, a gente tende a passar eles adiante. Né? Então, tudo que a gente falou aqui seja um motivo talvez para você romper o ciclo. Né? Conscientemente a gente vai passar. Vai passando, né? Então, às vezes, algum comportamento, né, Ju? Se você colocou bem, que às vezes a gente nem percebe que tá tendo, né? Então, que você, de alguma forma, seja alcançado, que transforme a sua vida, tá? Se você puder compartilhar com os amigos, curtir, tá bom? Vou deixar aqui só a Júcia agora dar um tchau pra vocês. Pode dar um tchau, né, Júcia? Aquela câmera ali, o Tchau, pessoal. pessoal. Foi um prazer. E a Bíblia nos ensina a explicar os porquês não e dos sim. Então é importante que você olhe para você também e explique para você também o que gerou na sua infância, para que você entenda que você é um ser humano e que você foi aquela criança. Você precisa olhar para você com amor, com cuidado e com respeito. Aí, valeu, galera. Obrigado, galera. Segue a gente lá, tá bom? Compartilha. No próximo episódio a gente vai comentar, vai responder os comentários de vocês aí. Um abraço, tchau, tchau. Até o próximo episódio. Uma Família com Propósito Podcast.